Olá, sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de receber uma companheira da minha jornada que entrou na minha vida recentemente para ficar, eu espero. Karen Scavacini. Karen, seja muito bem-vinda. Ô, Helena, obrigada. Também espero que para ficar muito contente com o convite. Karen, quando a gente se encontrou pela primeira vez, foi no processo de preparação do TEDx Blumenau, que eu tive a honra de te acompanhar. E eu te contei que você estuda um tema que eu aprendi a vida inteira, inclusive na faculdade de jornalismo, que a gente nunca, em hipótese nenhuma, deveria falar sobre suicídio. E eu sei que eu falo essa palavra e acontece um milhão de coisas comigo aqui dentro, assim, né? E a gente está num momento especialmente sensível, acho que no mundo e no Brasil, para falar sobre isso. Só que te acompanhando e acompanhando o trabalho muito sério que você faz há muitos anos, eu entendi que a gente precisava falar, porque tinham coisas que a gente podia aprender e mudar. Como é para você, Karen, quando a gente abre uma conversa, né? Então, abre um campo de conversa que você já sabe de início que você vai mexer numa ferida no fim, e que talvez a pessoa tenha vontade de falar, não, esse Jornada da Calma eu não vou ouvir, esse tema é muito difícil para mim, eu não consigo. E eu vi você fazendo isso com muita habilidade, assim, eu acho que você foi desenvolvendo isso ao longo do tempo, eu imagino. Mas como é sustentar esse primeiro incômodo para poder atravessar ele, para a gente conseguir abrir uma conversa? Bom, eu acho que, como todos os incômodos, a gente precisa ir com calma, né? Devagarinho, com respeito para as pessoas que também estão ouvindo e que têm as suas histórias. Então, quando eu trago esse tema e quando eu começo a falar dele, eu sempre parto de um lugar de profundo respeito às pessoas que estão acompanhando essa história ou ouvindo essa história, porque eu não sei quais são as histórias delas, as perdas que elas já tiveram e se elas também em algum momento já pensaram sobre isso. Eu sei que eu trago um assunto que não é popular nas rodas de conversa, muito pelo contrário, as pessoas vão querer fugir desses assuntos quanto mais elas podem, mas eu também aprendi com o tempo que se a gente não para falar sobre isso, as coisas ficam muito mais difíceis. E acompanhando também muitas pessoas com as suas dores, com os seus pensamentos e as pessoas que perderam, começar essa conversa com todas as outras pessoas se tornou um ponto importante para mim. Porque sem o diálogo, sem a abertura para o diálogo, quando a gente põe esse véu de silêncio em toda essa história, as coisas pioram, né? Eu sei que, às vezes, para quem está começando a nos ouvir, o que eu falaria é: respira, calma, vem com a gente, escuta e vê de que forma você pode ser tocada e tocar, de repente, uma outra pessoa com relação a esse assunto. E que não tem problema a gente falar. E a gente precisa falar abertamente. Você falou, né? E é verdade, que não é um assunto corriqueiro, ainda que a gente viva um momento de. Enfim, as notícias se impõem, né? Os números se impõem. E acho que tem, obviamente, a importância da gente falar sobre eles para ter um diagnóstico também da situação que a gente está vivendo socialmente, né? Tem, tem alguma coisa séria acontecendo. Esse trazer isso também de forma estatística. Eu vi que recentemente no Instituto Karen vocês fizeram também um apanhado do panorama que a gente está vivendo. Trazer essa parte numérica, estatística, ainda que com todo respeito a cada uma das histórias individuais, e a gente sabe que elas não são iguais, que, enfim, cada caso é um caso, mas é importante para a gente pensar, inclusive, como políticas públicas ou como cultura e comportamento, o que que a gente pode mudar? Sem dúvida nenhuma, Helena. Quando a gente entende os números, né, quando a gente conhece os números, que a cada 40 segundos uma pessoa morre no mundo, a cada 34 minutos uma pessoa se mata no Brasil,
a gente está num choque. Eu tomei um choque a primeira vez que eu também tive contato com esses números e me senti muito impotente com relação a eles. E mesmo como psicóloga, já trabalhando muitos anos na área da psicologia, também fiquei chocada, porque eu também não conhecia esses números. E é assim que a gente pode, a partir desses números, que a gente consegue entender as políticas públicas que a gente precisa, em quais regiões, e que, infelizmente, o suicídio está mais perto de nós do que nós gostaríamos. Eu escutei uma vez de uma sobrevivente enlutada, a gente usa esse termo para as pessoas que perderam alguém para o suicídio, e ela falou assim: o suicídio só se torna real quando ele acontece. Para mim, era como se ele fosse uma fábula que só acontecesse na casa dos outros, mas ele aconteceu na minha casa. E eu gostaria muito de ter tido informações antes dele ter acontecido. E assim, só de te falar me arrepia de lembrar ela me contando isso, porque ele acontece muito perto das pessoas. O Brasil teve um aumento expressivo nos números de suicídio, nas taxas. Nos últimos 10 anos, aí eu estou falando de um número de 2021, teve um aumento de 42%. Embora nossas taxas ainda não sejam tão altas quanto do exterior, né, de outros países, nossos números têm aumentado. E eles têm aumentado especialmente na população jovem. Então, a gente pega aí suicídios na faixa de 15 a 19 anos, um aumento expressivo, um índice alto a partir dos. Assim, a gente pega a faixa etária de 30 a 40 e depois a partir dos 60. 78% dessas pessoas são homens. Então, homens se matam muito mais do que mulheres, porque as mulheres aceitam mais ajuda, elas pedem mais ajuda, e os homens usam, às vezes, meios mais letais também, então eles têm essas taxas mais altas. Essas análises também, Helena, nos ajudam a entender que a população indígena é a que mais se mata no nosso país. E isso é chocante. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei chocada. E que jovens negros das periferias também. E a população LGBTQIA+. Então, se eu tenho à minha volta pessoas que também podem estar mais vulneráveis, ou na minha região, ou na minha comunidade, e eu sei desses números, e eu conheço um pouco o que fazer ou como falar, eu posso fazer diferença. Ou eu posso, no mínimo, não prejudicar ninguém. E isso já é bastante coisa. Nossa, com certeza. E quando você traz esses recortes, né, fica muito claro, assim, que é mais do que sintomático, né? É um desenho muito evidente, muito gritante de qual o impacto que preconceitos e que desigualdades oferecem na saúde, impactam na saúde mental das pessoas, né? E aí, quando você fala isso sobre o que a gente pode fazer, é claro, tem as nossas posições individuais, mas a gente também tem que pensar coletivamente como a gente pode proteger populações que são mais vulneráveis. E eu acho que pensando sobre isso, o que a gente pode fazer, foi uma das coisas que eu também fiquei muito, muito tocada quando eu conheci mais o seu trabalho, Karen, porque eu acho que também esse véu de silêncio que a gente impõe sobre o assunto, sobre a palavra suicídio, sobre tudo que está envolvido, eu acho que às vezes vem de uma incapacidade tremenda de lidar e de não saber o que fazer. Então, já que a gente não sabe, então a gente coloca lá debaixo do tapete porque a gente não sabe o que fazer. Só que a verdade é que tem o que a gente possa fazer. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, sobre como também a gente acolher essa nossa sensação de impotência, que eu imagino que também os sobreviventes enlutados tenham isso muito, muito fortemente, né? Mas também a gente dá esse passo para além da sensação de impotência e falar, tá, mas e agora? O que eu posso fazer? Helena, talvez o primeiro passo seja até entender, para cada um poder parar um pouquinho agora e pensar como que esse assunto mexe. Se ele dá medo, se você lembra de alguma coisa,
Se você se sente na impotência e por isso você não quer falar sobre isso, ou se você sente que é pesado demais e que a gente, puxa, vamos falar de coisas melhores e não vamos tocar nesse assunto. Porque a nossa crença e a nossa forma de ver, ela vai mexer como a gente vai poder auxiliar uma outra pessoa. Então, se eu acho que suicídio é falta de Deus no coração ou é fraqueza, e eu já digo para vocês que não é nada disso, isso vai fazer com que eu não possa estar aberto tanto para o tema como para alguém em sofrimento. E às vezes eu tenho alguém em sofrimento do meu lado e não estou nem sabendo, e não quero nem ver isso. Quando eu comecei até a fazer o mestrado, eu comecei então fazendo um mestrado na área de saúde pública, e quando veio até a aprovação, era de promoção de saúde mental e prevenção do suicídio. E quando eu vi, eu falei, eu vou acho que estudar depressão, esse negócio do suicídio é muito pesado. Quando eu comecei a estudar, eu vi que isso estava muito dentro da minha cabeça, no sentido de que tinha relação com essa impotência de eu não consigo fazer nada. Ou ele é muito longe, ou puxa, não, deixa eu trabalhar com depressão ou qualquer coisa assim. E eu comecei a me apaixonar pelo tema, ao começar a entender mais sobre o tema. E o que eu vejo hoje na minha prática, depois de tantos anos falando sobre isso, né? O Instituto ele tem mais de 11 anos já dentro dessa área de prevenção do suicídio, é que quando a gente começa a conhecer, a gente consegue começar a ter coragem de falar também. Então, da mesma forma que você começou hoje o seu programa falando, é a primeira vez que a gente fala sobre suicídio, porque eu sempre aprendi. É o que a gente aprende, que de morte não se fala, de câncer não se falava e de suicídio muito menos. Então, se hoje a gente fala de câncer, é porque a gente começou a falar desse assunto há 20 anos atrás, 15 anos atrás. E se daqui a 15 anos a gente puder falar de suicídio da forma de mostrar para as pessoas o que dá para fazer, como que pode ajudar, a gente está fazendo um grande favor a toda a sociedade, mas a gente precisa começar a falar, né? É... Então, eu até me perdi na sua pergunta e fui É que falando. Mas a pergunta era complexa mesmo, mas e acho que tem a ver com o tema do seu estudo do mestrado também, que você dividiu no TEDx sobre essa possibilidade do que eu posso fazer. E eu achei muito sensível da sua parte. Antes de tudo, deixa eu reconhecer como é que isso faz eu me sentir. Porque às vezes se eu não olho porque eu estou sentindo, aí eu não vou conseguir fazer nada mesmo. Mas então depois desse passo, né? E acho que você contou também um pouco como você começou a se sentir quando você se envolveu com o tema, quando talvez a gente consegue entender e um pouco elaborar esse primeiro momento das sensações e do que elas trazem. Tem também ações que a gente pode tomar, não tem? Tem muitas ações, Helena. E as ações, elas vão desde as pequenas, eu vou dar vários exemplos aqui para vocês, até as maiores. A gente pode agir em qualquer um do que a gente chama, tá? De multifatores. O que eu estou querendo dizer para todo mundo, muito rapidamente, que o suicídio nunca ocorre por causa única ou por causa de uma pessoa. Então, não adianta a gente também ficar querendo ter uma ação só em uma área, tá? Porque o suicídio, assim, a gente pode agir em várias áreas e a gente vai ajudar a prevenir o suicídio. Esses multifatores, e daqui a pouco eu volto para as ações, tá? Eu não vou esquecer da pergunta. Fica tranquila. Esses multifatores, eles são desde sociais, culturais, e aí eu estou falando de preconceito, eu estou falando de homofobia, da dificuldade de pedir ajuda, de pessoas que não têm a estrutura básica de alimentação, de moradia, da própria dificuldade de você achar locais de ajuda gratuitos. Eu estou falando de questões econômicas. Hoje, os bets e as apostas são um problema sério que a gente está enfrentando com relação a suicídio. Questões psiquiátricas, depressão, ansiedade, transtorno de uso de substâncias, transtorno bipolar, psicológico, então a dor, o desespero, o desamparo. Eu estou falando de pessoas que elas chegam num grau de dor, de ferida tão grande que elas estão em carne viva. Elas estão num desespero em carne viva, por conta de todos esses fatores que as levam a isso. Tem as questões biológicas,
Tem, claro, as relacionadas à família, e não estou pondo família como culpada, mas relações muito disfuncionais, trabalho, assédios, tem a questão da tecnologia, uso excessivo, violências, e as coisas mais situacionais, quando a gente fala que é a gota d'água. Perdeu alguém, saiu do emprego. Isso não foi a causa, isso foi a gota d'água de uma série de coisas que estavam acontecendo. E já digo, nem tudo tem a ver com depressão. Né? Tem dores que são sociais, tem exclusões que são muito grandes e que provocam dores que levam, sim, pessoas a pensar em morrer para muito além de uma questão de depressão. Dito tudo isso, e voltando para a sua pergunta, o que podemos fazer? Então, a gente pode começar, primeiro, falando sobre o assunto, aprendendo. Né? Até lá no TEDx, eu falei da tríade da mudança, e a tríade da mudança ela é o quê? Ela é a junção da consciência, que é eu saber que o suicídio existe, eu saber que isso tem aumentado, eu ficar atento a tudo isso. A competência, que é saber os sinais, é saber o que eu posso fazer, é me educar um pouquinho sobre o assunto, mesmo eu não preciso virar especialista, mas só ter um pouquinho de informação. E o diálogo, porque mesmo que eu saiba, se eu não conseguir falar sobre o assunto, eu não vou chegar, vai ser mais difícil, né? E esse diálogo, eu estou falando de um diálogo entre duas pessoas, numa escola, numa empresa, na mídia, no geral. Então, olha só quanta coisa que a gente pode fazer só aí, né? Então, é a partir da tríade que a gente pode também caminhar e cada um pensar no que pode ser feito. Agora, quando você citou o multifatoriais, agora eu que vou fazer a volta. Você falou um pouco sobre, não quer dizer que isso é culpa de alguém ou culpa de uma situação em específico. E eu percebo que, diante de uma situação de sofrimento e diante de um episódio, a nossa reação humana coletiva muitas vezes vai nesse caminho, mas então de quem é a culpa? Tem um culpado e tem que ter de preferência um único culpado, que é para eu poder depositar tudo que eu estou sentindo, toda a injustiça que eu estou sentindo, toda a inconformidade, que é claro que isso vem. Mexe com a gente. Você fala, mas é um ser humano como eu, assim, ó, que de repente não tá vendo sentido na vida nesse extremo, né? Nessa intensidade. Então é óbvio que isso mexe com a gente. Mas procurar culpado não ajuda. Eu não sei se. Por que que a gente faz isso? Não faz tanto sentido, eu acho, na minha cabeça, mas eu vejo que isso acontece repetidas vezes, assim. É mais fácil a gente falar, não, foi culpa disso aqui, ó. Teve esse único fator que é o culpado. Olha, a busca de culpados, ela tem, acho que algumas raízes, Helena. Uma delas é para a gente aplacar a nossa própria angústia do não saber. E a nossa própria angústia de será que algum dia eu posso chegar a isso também? Então, eu tento buscar um culpado para responder para mim mesma que, não, está longe de mim, ou a culpa foi de fulano, ou foi porque aconteceu isso, para eu ficar mais em paz com a situação. E a outra raiz é justamente de que, quando você nomeia um culpado, é como se você saísse de cena. A culpa é do outro, sempre. E eu posso jogar minha raiva no outro, e a minha frustração no outro. E a coisa. E o suicídio é muito complexo. Então, ele nunca vai ser culpa de uma pessoa. O que nos ajuda para até aplacar nossas angústias é até entender que nem tudo vai ter resposta, que a pessoa que foi levou com ela qualquer resposta que poderia ter tido, e mesmo se a gente conseguisse falar com ela, ela muito provavelmente não conseguiria nos explicar, porque ela estava cheia de desespero e de dor num momento muito difícil da sua vida. A gente pode usar essa nossa angústia desse não saber e transformar ela numa vontade de fazer alguma coisa. Então, eu não sei, eu estou buscando um culpado. Peraí, mas o que eu tenho a ver com tudo isso? O que eu posso ter a ver com essa situação toda?
você pode fazer alguma coisa, você pode fazer a sua parte, você pode não buscar culpados, acolher as pessoas que perderam. Porque, Helena, o que eu escuto de familiares em luto, que o que recebem de pessoas próximas e da sociedade é julgamento, é justamente essa busca, né, de pessoas fazerem perguntas como: mas você não viu nada? Mas você não percebeu? Ah, mas você brigou com ele na noite anterior. Ou, ah, foi por isso, você não levou no médico X, você levou no médico Y. E isso vem para essas pessoas que acabaram de passar por um tsunami, como outro tsunami em cima delas, de dedos apontados. Então, para todo mundo que está nos ouvindo, se você conhece alguém que perdeu uma pessoa por suicídio, cuidado. Chegue com muita calma. Não busque um culpado. Essa pessoa não vai ser culpada e ela está dilacerada por conta dessa perda. Então, ela precisa de apoio e de acolhimento, e de compreensão e de muita paciência, porque pessoas que perderam também precisam de muita paciência das outras pessoas à sua volta. É claro, assim, eu vou puxar um pouquinho para um outro lado, que é, às vezes, quando a gente vê um caso que tem grande repercussão na mídia, aí também a gente tenta responder para a gente por que aconteceu aquilo. E isso também pode nos motivar a ter ações propositivas, no sentido de trazer esse assunto para o debate, de poder entender, poxa, teve um racismo estrutural aqui, teve uma exclusão, o que aquele ambiente pode ter proporcionado como mais uma peça desse quebra-cabeça, né? Mas é uma peça do quebra-cabeça. É importante isso, né, eu acho que, é tanto essa consciência da necessidade do acolhimento com qualquer pessoa que está passando por essa situação, mas isso também não quer dizer que a gente não vai fazer mudanças, né, porque é isso, assim, então se a gente tem um caso de, eh, a população LGBTQIA+, por exemplo, que, está mais sujeita eh, a estar mais em risco, então, ok, como é que a gente pode diminuir o preconceito e mudar a forma que as relações acontecem para que elas se sintam mais acolhidas e fiquem menos vulneráveis a isso, né? Então, acho que tem mudanças para a gente fazer. Queria te perguntar um pouco, Karen, sobre como é a atuação do Vitaleri. Então, como é o trabalho, tanto de, enfim, disseminação, acho que de informações e de conhecimento e estudos, mas também de preparação de pessoas para poder lidar com essa situação. Como é hoje? E também, quem quiser conhecer mais sobre o Instituto, onde encontra? Bom, quem quiser saber mais pode encontrar nas redes sociais, que é o @Vitaleri, ou pelo site, que é o vitaleri.com.br. E as pessoas vão encontrar lá uma série de materiais gratuitos, de cursos gratuitos, que vão desde prevenção do suicídio na internet até um guia de ajuda para pessoas que se cortam, diversidade e saúde mental, histórias de sobreviventes de suicídio, a luto por suicídio. Então, tem uma série de materiais disponíveis, vídeos, enfim, cartilhas e tudo mais. Como que a gente chegou nisso, né, Helena? A atuação hoje do Instituto, ela acontece em muitas frentes diferentes. Em escolas, universidades, empresas e dentro das redes sociais também. E hospitais. E aí, dentro dessas áreas, a gente vai trabalhando desde a parte de conscientização, de educação, de treinamento, de sensibilização para o tema, fazer protocolos de prevenção e de promoção de saúde mental, desenvolvimento de programas, campanhas dentro de todos esses lugares, a partir de uma fala segura. A gente atua em questões de crise, então teve um caso, então o que se faz? Ou a pessoa está voltando depois de uma tentativa, como que a gente acolhe? Tem uma parte de orientação familiar, porque também a família fica muito perdida. É, e consultorias gerais e desenvolvimento de projetos gerais que vão acontecendo. Quando eu comecei o Instituto há 11 anos, tinha, lógico, tem pessoas maravilhosas que já trabalhavam com prevenção do suicídio no Brasil, mas ainda faltava muita mão de obra. Então, a gente criou, há alguns anos atrás, uma pós-graduação
para poder formar a equipe, basicamente, formar pessoas especialistas pelo país. E a gente já formou, se eu não me engano, de 200 a 300 pessoas e já está na quinta turma da pós-graduação. E é muito legal de ver como também nesses anos isso foi mudando no país, e as pessoas foram se interessando mais. E profissionais de várias áreas, então não é só o psicólogo. Tem o jornalista, tem o advogado, tem. Bom, aí tem o enfermeiro, o educador, tantas pessoas que querem saber o que fazer e que também, quando começam a tentar descobrir o que fazer, não acham necessariamente todas as respostas. Então, vão lá e fazem a formação. A gente tem também, Helena, grupos de apoio gratuitos. Então, grupos para pessoas que perderam familiares, como para pessoas que estão lidando com esse comportamento na sua casa. Então, é uma orientação, é um grupo de apoio para, enfim, familiares, amigos que não sabem o que fazer. E aí tem toda essa parte também de psicoeducação que acontece. Então, falando um pouco É muita rapidamente coisa. isso. Ah, e eu só tenho um outro site que faz parte do Instituto Vitaleri, que é o mapasaudemental.com.br. E aí que a gente desenvolveu para as pessoas saberem aonde encontrar ajuda gratuita em saúde mental. Então, se você conhece alguém que está precisando de ajuda gratuita, ou se você está precisando, lá no mapa, através da sua geolocalização ou do seu CEP, você consegue ver aonde tem ajuda gratuita em saúde mental para você ou para alguém que você está preocupado. Então, são formas também da gente poder retribuir um pouco para a sociedade tudo, enfim, tudo que a gente tem conseguido plantar em todos esses anos. Nossa, é tão importante isso. E, enfim, disponível na internet, né? Então, você consegue acesso em qualquer momento, não, é muito. É isso, é vital mesmo, eu acho. Você fala um pouco, Karen, sobre muitas histórias difíceis, né, que você escuta, e imagino que nos grupos de apoio também seja sempre, nossa, muito desafiador. É, mas tem também as histórias dos sobreviventes, tem as histórias das pessoas que mudaram de ideia, enfim, pessoas que se reencontraram com esse encantamento, talvez, pela vida. É, é disso também que você se abastece para continuar e para, enfim, perseverar num trabalho que tem com certeza muitos desafios no caminho. Sem dúvida, Helena. É, as histórias de sobreviventes, elas nos mostram que, por mais difícil que esteja, é possível mudar, né? É possível fazer algo. Então, mesmo que esteja difícil de ver outro caminho, que a dor esteja cegando, ainda é possível continuar e, com a ajuda de outro, ou, enfim, se ajudando, isso pode mudar, né? É, eu já escutei muitas histórias, das mais difíceis de escutar, das mais parecidas com a minha vida, que você pode imaginar, e aí são aquelas que mexem mais, de pessoas que tinham perdido a filha tinha a idade, o nome da minha filha, e a gente vai. É lógico, no início é muito difícil de ouvir todas essas histórias e até de passar a sensação de impotência geral e conseguir achar um equilíbrio do que pode ser feito, entendendo que eu também não sou onipotente, que eu não vou conseguir ajudar todos e tirar aquela dor que eu gostaria de conseguir tirar com a mão, mas que alguma coisa pode ser feita. Se eu preciso manter a esperança dentro de mim acesa, para que eu possa também acreditar e ter esperança que aquele outro tem um caminho a trilhar. Então, essas histórias todas, e das mais individuais, das mais coletivas que a gente acompanha, que eu acompanho, elas abastecem sim. Mas eu acho que o que abastece muito é realmente essa esperança de que a gente pode fazer alguma coisa. E talvez assim, eu não vou conseguir salvar todo mundo, não é esse nem meu papel, né? Não tenho nem essa pretensão, mas eu posso fazer alguma coisa, né? Eu posso oferecer o que eu tenho. E eu posso tentar aprender mais e fazer mais, e dentro até do meu limite também. Então, o trabalho ele é uma fonte de abastecer, reabastecer
essa energia, essa esperança, mas também os outros cuidados que a gente tem que ter com a gente, porque senão a gente só vive de trabalho. E aí também não dá. E é um trabalho que em alguns dias é muito pesado. Então, se eu tenho dia mais pesado, eu tenho alguns rituais que eu faço comigo. Então, eu vou tomar um banho quente, eu vou pôr uma música gostosa, eu vou brincar mais com o meu cachorro, abraçar a minha cachorra, é, ouvir, então, um podcast que me faz bem, ou ver um filme que não é sobre suicídio, mas que alimenta a minha alma de alguma forma. Eu vou conversar com amigos queridos, eu vou olhar para o céu, eu vou prestar atenção no barulho da chuva, eu vou me reabastecer com o que me faz bem, porque isso também vai me ajudar a poder manter essa chama da esperança viva. Ah, e uma coisa, fazer a minha terapia, né? Porque afinal, Sim. lidar com tudo isso, a gente precisa de uma ajuda também. Sim, ainda bem que a gente tem os terapeutas e psicólogos para nos ajudarem em todas as situações. Nossa, como é necessário. Acho que a gente não, de fato, não conseguiria passar por tantas coisas assim, mas eu te falei isso mais de uma vez durante o TEDx, mas queria te falar agora mais uma vez, Karen, que você me abastece de esperança, assim, olhar para você, para a seriedade com que você trabalha, com a disposição, mas também com o coração tão aberto. E eu acho que é isso, para acolher o que é muito difícil, mas ao mesmo tempo conectar as pessoas com a vida. E com o que pode ser bonito, eu acho incrível, admirável, e que bom que tem você aqui, e que honra te receber aqui no Jornada da Calma, Karen. Obrigada mais uma vez. Helena, eu que agradeço, assim, meu coração muito agradecido mesmo e emocionado também de estar aqui. Agradeço muito todo o apoio que você deu também, toda essa jornada do TEDx, que, gente, Helena, foi fantástica, fantástica. Quando eu a conheci pessoalmente, eu falei, ai, que delícia, a gente está se vendo. E ela foi pessoalmente, com todo carinho, cuidado e gentileza que ela foi em todas as nossos outros encontros. E eu não vou me esquecer de você ao meu lado no TEDx, quando eu estava lá me preparando para subir, o desespero batendo, e você lá, quietinha do meu lado, me dando todo o apoio. E depois, quando eu desci do palco, você me abraçou e falou, como é que você tá? Como foi para você? Então, gente, Helena também, assim, esse coração maravilhoso. Eu agradeço muito esse espaço. Obrigada por ter tido a coragem de trazer esse assunto. Eu espero que para você que nos ouviu, saia com muita esperança de que tem muita coisa que pode ser feita. E se você não tá legal, saiba que tem o CVV pelo número 188, que está disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana, para te ouvir. Helena, muito obrigada. Obrigada, Karen. Obrigada mesmo de coração. E obrigada a você que nos acompanha hoje aqui no Jornada da Calma, que talvez tenha que ter lidado com muitos sentimentos quando a gente começou, mas se agora nós indo do podcast do episódio, se a esperança estiver falando mais alto, saiba que é aqui que a gente queria chegar. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura, e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.